de Janeiro ficou 17 horas em estado de atenção por causa de um temporal que atingiu a cidade ontem à noite. A chuva alagou várias pistas em diferentes regiões e provocou congestionamentos. No Maracanã, o clássico Flamengo e Vasco teve de ser interrompido. O estacionamento do Aeroporto Internacional Tom Jobim também foi tomado pela água. O temporal ainda provocou desabamentos na região central. Parte da cidade de São Gonçalo, na região metropolitana, ficou embaixo d'água. 20 detentos fugiram pela porta da frente de um presídio em Santa Isabel, interior do Pará. Eles estavam armados e renderam 6 agentes. Segundo a polícia, uma mulher teria levado revólveres para os presos em dia de visita. Ela foi detida. No Maranhão, 9 escaparam do complexo penitenciário de Pedrinhas. Os agentes conseguiram recapturar 5. Parentes e amigos se despedem do ator Cláudio Marzo, que morreu ontem aos 74 anos no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 4 de março com pneumonia e teve complicações respiratórias. O ator estreou na TV na novela A Moreninha, em 1965. Fez mais de 80 trabalhos em mais de 50 anos de carreira. Olha, está sendo lançado neste momento na Livraria Cultura em São Paulo o livro Jornalismo Ainda é Cultura. É uma parceria do apresentador do Jornal da Cultura, William Correia, e do editor-chefe Ricardo Taira. A repórter Luísa Moraes está por lá e traz os detalhes. Boa noite, Luísa. Como é que está a sessão de autógrafos aí, hein? Muito boa noite, Ricardo. Para vocês terem uma ideia do sucesso do lançamento desse livro, a sessão de autógrafos já dura quase 2 horas. E antes do lançamento, houve um debate. Telespectadores e jornalistas disputaram espaço para acompanhar o seminário com os comentaristas do Jornal da Cultura. Um jornal hoje no Brasil que nos possibilita falar algumas coisas que em qualquer outro lugar jamais poderíamos falar. Eu acho que é isso, Jornal da Cultura, fazer todo mundo pensar, ver o outro lado. É a questão que nós mostramos a nossa cara, é a ética, é o jornal da transparência, porque ao vivo, gente, não dá para ter 2 caras. No livro Jornalismo Ainda é Cultura, os jornalistas William Correia e Ricardo Taira fazem uma análise do jornalismo atual. Nós buscamos todos os nossos comentaristas e cada um teceu a sua opinião, a sua observação em relação à comunicação como um todo que fazemos no jornalismo da cultura. A publicação também aborda o futuro das comunicações e do jornalismo cidadão, que conta com a participação de telespectadores. Sempre provocando a reação do público. Isso é um exercício que a gente faz hoje no Jornal da Cultura, já abrindo para as redes sociais, né, para ter esse debate e acreditamos que esse é o futuro da TV. Telespectadores que fizeram questão de prestigiar o lançamento. Eu sou fã do Jornal da Cultura, fã de todos os comentaristas. Os comentários deles são um aprendizado. Eu conheço muita gente que não tem televisão em casa, que é contra a televisão, diz que televisão não tem nada mais útil. É porque não conhece a TV Cultura, não conhece o Jornal da Cultura. O livro foi publicado pela editora Limiar e está à venda nas melhores livrarias de todo o país. E antes de terminar minha participação, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, colegas que trabalham aí nos bastidores, a alegria de ter estado aqui hoje. Realmente, esse contato com o telespectador, com quem nos assiste, com quem gosta do nosso trabalho, foi super gratificante. E fica aí o desafio para a gente de continuar realizando um bom trabalho todos os dias no Jornal da Cultura. Ricardo. Obrigado, Luísa. Realmente um orgulho enorme para todos nós, né, de estarmos aqui. Vocês estavam lá, Estavam né? lá, viemos correndo para cá, né, Ayrton? E olha, e o número de pessoas que estavam no auditório, o pessoal fora do auditório, porque não cabia todo mundo, e mais pessoas que eu encontrei, inclusive hoje, que chegaram 10 da manhã para pegar a entrada, já estava desde as 9, já tinha gente desde as 6 da manhã numa fila. Quer dizer, é uma coisa inacreditável essa experiência de contato com o público, né? Olha, eu acho que esse livro e o exemplo do jornal mostra um novo caminho para o telejornalismo e para o jornalismo em geral. Porque, como foi dito lá na reunião, a TV Cultura, ela não tem dono, não tem patrão. Então, aqui tem liberdade de imprensa.
Não se encontra esse horizonte em outros veículos de comunicação, que estão a serviço ou de grupos econômicos ou de grandes famílias que já há muito tempo dominam a mídia em determinadas áreas do país. Enfim, nós talvez estejamos fazendo uma outra luta contra um outro tipo de censura. É aquela invisível, é aquela quando o dono do jornal diz o que pode e o que você não pode ler. Eu acho que esse exemplo, o livro, o Jornal da Cultura, mostra um novo caminho para o jornalismo brasileiro. Parar de lembrar, queria que eu já estou ficando constrangido aqui, até porque o apresentador titular dessa bancada está lá assinando os livros. Muitas empresas estão descumprindo o cadastro de clientes de telefonia que não querem receber ligações de telemarketing. Só no ano passado, o Procon de São Paulo recebeu mais de 6 mil reclamações. Quando o telefone da casa do seu Gino toca... Ultimamente nós temos só utilizado mais o celular. Então, quando toca o telefone, é porque deve ser telemarketing. As ligações para o advogado são ilegais. O telefone dele está cadastrado no Procon para nunca receber chamadas de empresas vendendo produtos ou serviços. Essa lista que bloqueia o recebimento de ligações de telemarketing faz parte de uma lei de 2009. A multa para quem descumpre a legislação vai de 400 a 7 milhões de reais, de acordo com o tamanho da empresa. Outros 9 estados também criaram uma lista que proíbe as ligações de telemarketing. Em São Paulo, mais de 600 mil pessoas têm o nome no cadastro, o que representa mais de 1 milhão de linhas bloqueadas. Só no ano passado foram quase 6.400 reclamações. Todos os dias há consumidores que registraram os seus números no sistema e ainda assim recebem ligações. Há frequentes operações de bloqueio de telemarketing a fim de penalizar as empresas que são infratoras da norma. Se a empresa ligar para um número bloqueado, o cliente deve denunciar o caso no site do Procon. Ele deve anotar o nome da pessoa, a data e horário em que ele recebeu essa ligação, a fim de que ele possa subsidiar essa reclamação e fortalecer a fiscalização do Procon para que ele não receba outras ligações futuramente. Ayrton, para essas pessoas, para essas empresas, na verdade, vale mais a pena desrespeitar a lei, correr o risco de tomar um processo e ser multada pelo Procon do que simplesmente fazer aquilo que o consumidor pede e não ligar para a casa dessas pessoas? Eu acho, porque multada há recursos, os recursos vão para o tribunal, tem outros recursos possíveis. Eu espero que o novo código aí modifique essa questão desses prazos dos recursos legais. Mas não deixa de ser atividade do Procon, mas atividade fantástica, porque ela deixa as pessoas acuadas, deixa os maus empresários acuados. De fato, se tivesse mais verbas, se tivesse mais meios, seria de uma eficiência fantástica na sociedade brasileira. Mas, Vila, são empresas grandes, né? Nós estamos falando de empresas de telefonia, empresas de TV a cabo, são empresas enormes. Não dava para ter um controle maior sobre isso? E o terrível é quando você dispara em casa para atender, né? Que você vê o negócio, acha que é um negócio... Ou você está numa outra ligação, você tem atendimento simultâneo, aí vem contar aquela história, você fala, poxa, desculpe, eu sei que você está trabalhando, mas não dá, né? E aquilo se repete e viola a legislação. Efetivamente, o marco de direito, o pessoal precisa trabalhar, a gente reconhece, mas, porém, não dá a violar a lei, né? O Papa Francisco foi atacado por um grupo de freiras durante a visita a Nápoles, na Itália. O assédio das irmãs na catedral da cidade foi uma surpresa para o pontífice. As freiras, que vivem enclausuradas num convento da região, cercaram o Papa para entregar um presente e fizeram um verdadeiro alvoroço. O cardeal tentou intervir, mas não adiantou. O tumulto durou alguns minutos. Logo depois, o pontífice disse que tinha preparado um discurso, mas desistiu de ler. Ho preparato um discurso, mas sono noiosi i discorsi. Ele conversou com os fiéis, falou sobre o desafio da vida religiosa e afirmou que fofoca é um tipo de terrorismo. Depois, Francisco visitou um presídio, onde almoçou com 120 detentos. O Papa foi também a um bairro pobre da cidade, dominado pela máfia. Ele pediu resistência à tentação do dinheiro fácil e desonesto. Daqui a pouco, brasileiros aderem à marmita para evitar a alta dos alimentos nos restaurantes. E o partido do ex-presidente Nicolas Sarkozy derrota o governo nas eleições regionais da França.